Shalom, Haverim, sejam bem-vindos a mais um vídeo comentando a Parashá da semana. E hoje com a Parashat Miketz, que retoma a história de Yosef, filho do nosso patriarca Yaakov, que havia sido vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas e acabou indo parar no Egito. E depois de muitos altos e baixos, ele acabou se tornando o governador, ou seja, o vice-rei do Egito, o segundo maior homem no posto de autoridade do Egito, depois de ter decifrado os sonhos do faraó e ter implementado um plano para combater a fome que se abateria sobre o Egito e sobre os povos vizinhos. A Parashá nos conta também como os irmãos de Yosef foram até o Egito em busca de comida nos anos de fome e como Yosef se revelou a eles. É uma história muito intrigante que vale a pena ler e refletir sobre as reviravoltas que a vida às vezes dá. Mas como nós vimos na semana passada, Yosef estabeleceu um padrão para o papel histórico que seus descendentes depois dele desempenhariam a fim de pavimentar o caminho da redenção. Um papel tão significativo que afetou como os rabinos antigos passaram a interpretar a figura do Mashiach. Desde os tempos antigos, os nossos sábios perceberam que a Torá revela na pessoa de Yosef ben Yaakov parte da missão do Mashiach. Para quem não sabe, Mashiach é a palavra hebraica para ungido e que na literatura judaica ela é usada para se referir ao último e prometido rei, descendente do rei Davi, que tem um papel importante na redenção do povo judeu. Por isso, quando os nossos sábios inicialmente descreveram o Mashiach como Mashiach ben Yosef, ou seja, o Mashiach filho de Yosef, eles se referiam àquelas profecias que ressaltam uma figura messiânica e que sofre em benefício do povo de Israel, como Yosef sofreu. Ou seja, Ben Yosef não era entendido literalmente como o filho ou descendente de Yosef, mas como o Mashiach que age como ou que atua com as qualidades de Yosef. Foi só muito tempo depois que as ideias sobre o significado de Ben Yosef começaram a ser discutidas em um nível de méritos. Ou seja, se nós merecermos, ele vem como o Mashiach ben David, ou seja, vem nas nuvens. E se nós não merecermos, ele vem como Ben Yosef, humilde montado num jumento. Até que se chegasse a postular duas figuras messiânicas ou dois messias em lugar de um só. Enfim, como eu havia dito, existe uma grande semelhança entre Yosef e o Mashiach, de modo que, entendendo a vida de Yosef da forma como a Torá nos apresenta, nos ajudará a entender de uma forma clara o desenrolar dos eventos messiânicos. Eu não pretendo aqui fazer uma comparação entre todas as semelhanças que existem entre Yosef ben Yaakov e o rabino Yehoshua, filho de Yosef, o Mashiach de Israel, porque aqui não é o momento. Mas eu espero poder mostrar brevemente algumas das coisas que nós podemos ver na leitura semanal da Torá em relação à vida de Yosef e de Rabbeinu Yehoshua de Natzrat, para que a gente entenda definitivamente como um rabino judeu do primeiro século, chamado Yehoshua, se tornou o Deus Jesus da religião cristã. Em primeiro lugar, nós devemos entender que o Egito é uma imagem do sistema político-religioso ímpio e mundano que vem governando o mundo. E a Torá nos diz que, apesar de o faraó reconhecer que havia em Yosef Ruach Elohim, ou seja, a inspiração divina, ele decide mudar drasticamente a identidade de Yosef. Ele o veste de forma diferente, lhe coloca vestes egípcias, um colar de ouro em seu pescoço e, por fim, lhe dá um nome egípcio. Ou seja, ele o chama de Safenat Paneah. Ou seja, ele é um homem entendido, um raham, um sábio, mas é necessário transformá-lo em uma outra pessoa, afastá-lo da sua identidade hebreia e fazer dele um egípcio. Yosef, de certa forma, até sabe que isso é indevido, mas ele deixa que tudo isso aconteça porque agora ele entende que tudo isso faz parte do propósito do Elohim de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Ou seja, tudo isso é parte do plano redentor do seu povo. De maneira curiosa e interessante, para aqueles que gostam de encontrar as mensagens ocultas através da associação numérica das palavras e das frases da Torá,
o valor numérico 828 do nome Safenat Paneah é o mesmo da frase Hu Harabi Yehoshua ben Yosef, ou seja, ele é o Rabino Yehoshua, filho de Yosef. Isso nos aponta mais uma vez a relação que existe entre Yosef e Yehoshua. Algumas horas antes de Rabi Yehoshua morrer, os soldados romanos fazem com ele algo semelhante ao que o faraó fez com Yosef. Como está registrado em Toledot Yehoshua, no capítulo 113, eles vestiram a Yehoshua com uma roupa de seda e o cobriram com um manto de seda escarlate. Teceram uma coroa de espinhos e a colocaram sobre a sua cabeça. Colocaram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se, zombavam dele dizendo: Shalom Aleichem, rei dos judeus. Na verdade, essa é uma imagem do que anos mais tarde a nova religião romana faria com o Rabbeinu Yehoshua, mas dessa vez não com a intenção de zombar dele como fizeram os soldados romanos, mas com a mesma intenção que o faraó teve com Yosef. Ou seja, eles agora estão diante de um homem sábio, entendido, mas decidem mudar a sua identidade hebreia pela identidade romana. Agora temos o semideus Jesus vestido com uma túnica romana e um manto vermelho de olhos azuis e cabelos loiros. Tudo é parte do plano. Yosef sabia que tudo isso era um processo que, apesar de aparentemente ser ruim, terminaria em bem, pois ele serviria como um meio não só para salvar os seus irmãos, os filhos de Israel, da fome física, mas também para redimi-los do erro e fazê-los retornarem em Techuvá aos caminhos dos patriarcas. Os irmãos de Yosef nunca teriam ido até ele para buscar ajuda, mas o Eterno, onipresente, que conhece todas as coisas, permitiu a transformação de Yosef, o hebreu, para o Safenat Paneah, o egípcio, para iluminar o Egito e salvar os seus irmãos que se aproximaram do egípcio. E assim também, no caso de Rabbeinu Yehoshua de Natzrat, nós sabemos que a transformação temporária que ele passou de um rabino judeu a um semideus cristão era um plano previsto pelo Eterno com o fim de trazer de volta os filhos de Israel que foram assimilados pelas culturas pagãs. Dentro de tantas assimilações que eles passaram, é impossível que um filho de Israel desgarrado busque o Eterno de acordo com a cultura dos seus antepassados, de acordo com a Torá de Hashem, a qual ele ignora e foi forçado a abandonar. Hoje, nós temos comprovado que, tendo chegado o tempo da restauração de todas as coisas, esses desgarrados de Israel, que estão entre as nações e que haviam se aproximado do Jesus romano, estão voltando ao Elohim de seus antepassados e à Torá, de mãos dadas com o Rabino Yehoshua de Natzrat, o nosso rei Mashiach. Menaché e Efraim, filhos de um hebreu e uma egípcia, são filhos de Yosef e Asenat, que depois foram entregues a Yaakov como seus filhos e incorporados ao povo judeu. Eles são uma sombra dos filhos de Israel que estão mesclados entre as nações e que, por meio de Rabbeinu Yehoshua de Natzrat, o Mashiach, são reconduzidos de volta à casa de Israel. Que possamos em breve ver a manifestação e a revelação do nosso grande rei Mashiach, Yehoshua de Natzrat. Shabbat Shalom.